O conceito de energia é de difícil definição. A energia associada ao movimento recebe a denominação de energia cinética. Mas mesmo um corpo parado pode conter energia em função da posição que ocupa, chamada energia potencial. Uma certa quantidade de energia potencial pode se transformar em energia cinética e vice-versa. No ponto mais alto da montanha-russa, o carrinho tem energia potencial gravitacional máxima em relação ao piso do parque. Se o carrinho está em repouso no ponto mais alto da montanha-russa, sua energia cinética nesse ponto será nula. Desprezando seu atrito, a energia mecânica é, nesse ponto, composta apenas de energia potencial gravitacional. Durante a descida, a energia potencial gravitacional diminui e a cinética aumenta, mas a energia mecânica, soma das duas, permanece constante. Quando o carrinho atinge a posição mais baixa, a energia potencial se transformou integralmente em energia cinética. A energia acumulada no alto da rampa foi trocada por energia de movimento. Fala aí, pessoal, é o seguinte, vamos apresentar a parte teórica de energia. A gente quer falar de energia cinética, mais energia potencial. É claro que nós vamos considerar hoje um caso muito ideal, onde não existe perda de energia, onde não existe atrito, todas essas relações que nós pudéssemos estar perdendo energia. Então, olha só, é o seguinte, eu tenho aqui o meu skatista, ele encontra-se aqui, e nós temos aí uma rampa com formato U, tá? Então, vamos dizer assim, eu sei que algumas características é o seguinte, essa rampa ela tem uma altura que nós não precisamos determinar aqui, e eu sei que essa altura ela vai diminuindo, chega aqui no vale, depois ela tem a sua outra altura, porém, no outro lado, nós temos esse conhecimento físico aí do sistema. Então, olha só, a primeira análise que nós queremos fazer é o seguinte, eu tenho aqui o meu skatista e eu vou liberar o meu carinha lá do topo da rampa de skate. Observe, quando eu levo o carinha lá para cima, aqui na esquerda, onde nós temos aqui cinética, potencial, térmica e total. Aqui nós estamos avaliando a energia, beleza? Então, olha só, qual a característica que eu tenho aqui? Eu tenho que o carinha está aqui em cima, olha que ele tem uma energia potencial. Um outro detalhe que nós temos é que você não tem nenhuma informação de energia cinética. Por que nós não temos informação de energia cinética? Porque esse camarada está, nesse exato momento, ele está parado. Só que assim que começar o movimento, você vai ver que vai existir uma oscilação entre energia potencial e energia cinética. Vamos ver lá como é que vai ser a situação agora. Olha aí, ó. Ele vai descendo em câmera lenta. À medida que a energia potencial diminui, a energia cinética ela vai chegando lá em cima no seu valor máximo. A energia cinética diminui e a energia potencial aumenta. Então, olha só. À medida que o skatista aproxima-se da altura máxima, ou seja, do exato momento onde ele vai inverter o movimento, é esse caso, exemplo. Observe que ele foi lá em cima na altura máxima e agora ele vai inverter o movimento. O que nós podemos reparar? Que a energia cinética aqui é quase zero. Na verdade é zero, tá? Olha ali, bem zeradinha. E aí agora que ele vai inverter o movimento, olha lá, a energia cinética começa a crescer e a energia potencial começa a diminuir. Por que a energia potencial começa a diminuir? Porque a energia potencial é uma relação da altura. Se a energia potencial é uma relação da altura, significa que à medida que a altura vai variando, ou seja, vai diminuindo, a energia potencial vai diminuindo. E quem que vai crescendo? A energia cinética. Olha aí, nós estamos avaliando isso. Chegou agora no máximo da energia potencial e aí ele inverte. E olha que interessante nesse exato momento, olha. Ele está bem próximo aqui da base, do vale, ele está bem próximo, porém ainda existe uma altura, mas a energia potencial continua diminuindo. Apesar, por quê? Porque a energia potencial é uma função da altura, então olha aqui a energia potencial bem pequenininha e a energia cinética lá em cima. E olha que agora aqui no vale, exatamente no vale, a energia cinética é a máxima. Olha aqui que tem total, que é justamente a soma das energias cinéticas mais potencial. Então olha lá.
está variando e você vê esse comportamento bem simples e bem didático, fácil de entendimento. Vamos agora mudar o nosso sistema. Nós temos aqui, olha, nós temos a nossa rampa que tem uma determinada altura, conforme você está observando. A nossa rampa tem essa altura aí. Você consegue identificar a altura da rampa. Ao mesmo tempo, você consegue identificar que à medida que a altura vai diminuindo, aqui nós vamos nos aproximando da base. E agora a gente vai ver aquela relação, que é, olha só, eu soltei o skatista, à medida que a altura vai diminuindo, a energia cinética vai o quê? Aumentando. De novo, olha, vou pegar o camarada, vou colocar aqui em cima e olha, nós temos a energia potencial máxima. À medida que ele entrar em movimento, você vai ver a altura diminuindo e a energia cinética aumentando. Por quê? A energia cinética é uma relação da velocidade. Então, à medida que a velocidade aumenta, a energia cinética também ela vai aumentar. Então, olha aí, ó. A energia cinética, ó, aumentando e a energia potencial diminuindo. Eu vou colocar também aqui o gráfico da velocidade para que a gente possa ver aí. Olha só. Vamos olhar agora. Olha lá, velocidade. Opa, aí não. Né? Vamos lá. Olha que ele está com velocidade zero, energia cinética igual a zero, só tem energia potencial, porque só tem altura. Quando eu clicar aqui para começar, você vai ver a, energia, a velocidade aumentando. Olha lá a velocidade aumentando. Com isso, aumenta também a nossa energia cinética. E é claro que quando ele chega aqui embaixo, não tem mais energia potencial, só tem energia cinética, tá? Olha aqui de novo, vamos lá. A gente vai observar aí a energia cinética, chegando ao máximo da energia cinética sendo igual à energia total do sistema. Então é isso, galera. Eu trouxe essa introdução porque algumas pessoas fizeram um pouco de confusão, mas você viu que é bem simples e é bem fácil tratar desse tópico, beleza? Vamos então, rapidamente, tentar olhar aqui como que ficaria isso
Bom dia, alunos. Nós vamos estar aqui fazendo uma experiência nesse simulador do PHET. Eu tenho aqui um recipiente onde nós podemos enxergar dentro dele, microscopicamente, as partículas de um sólido que possuem a sua vibração. Elas estão inicialmente a uma temperatura de 9 Kelvin, é uma temperatura muito baixa, e eu vou estar fornecendo calor para essas partículas. Nós sabemos que calor é uma forma de energia térmica em trânsito. Então vamos ver o que vai acontecer na hora que eu fornecer calor para essas partículas. Você observa que a agitação molecular delas aumenta, e se você observar o termômetro na parte superior, nós vamos verificar que a temperatura na escala Kelvin está aumentando também. Por que isso acontece? Porque a agitação molecular delas aumentando, ficam mais frequentes e violentos os choques entre elas, causando, uma elevação da temperatura como um todo. Agora, se nós removermos o calor, se nós colocarmos esse gás em contato, por exemplo, com um corpo mais frio, você vai observar que à medida que as moléculas entram em contato com essa parte mais fria, elas perdem a sua velocidade, perdem sua energia térmica e vão passando a se agitar cada vez menos. Se você observar a indicação do termômetro na parte superior, a temperatura está diminuindo até chegar novamente, que foi a temperatura de início. Vamos ver. E à medida que a agitação diminui, as moléculas também vão se aproximando uma das outras. Certo, moçada? A temperatura aí chegou bem próxima de 1 Kelvin. Observe o que acontece nessa outra simulação, onde eu tenho moléculas de água aqui. Eu vou estar fornecendo calor para essas moléculas de água. O recipiente é fechado. Observe o que vai acontecer com o medidor de pressão à medida que as moléculas recebem calor. Elas passam a se agitar cada vez mais, passam a colidir com a parede do recipiente, e observe que, à medida que elas colidem mais intensamente com as paredes do ambiente, o medidor de pressão vai aumentando a indicação da pressão desse recipiente. É isso que acontece no interior de uma panela de pressão. Por isso que ela cozinha os alimentos mais rapidamente, porque ela permite que a temperatura no interior dela seja maior, e a temperatura sendo maior, a colisão entre as partículas passa a ser maior também. E, consequentemente, a colisão com o recipiente e a pressão do recipiente fica maior também. Bom dia, turminha do 7º ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jorge, professor de Ciências, e hoje vamos ter uma aula muito bacana. A gente vai lembrar da nossa última aula, que a gente estudou sobre propagação do calor, mas hoje a gente vai ver as aplicações dela no dia a dia, ok? Assim também como os maus condutores e os bons condutores de energia térmica. Então, como é que vai ser a minha aula de hoje? Vai ter alguns vídeos, algumas imagens, algumas comparações, e eu vou fazer algumas perguntas para você, para a gente ter uma interação, ok? Bom, vamos lembrar então quais são as 3 formas da propagação do calor. Quem lembra aí, turminha? Isso, o primeiro vai ser a condução, a segunda, exatamente, a convecção, e a terceira,
irradiação. Cada uma tem uma forma de agir, tá bom, pessoal? Bom, então vamos iniciar essa aula falando dos maus condutores e os bons condutores. Os bons condutores de energia térmica são quais? Geralmente são os metais, tá? E os maus condutores, geralmente são a madeira, o vidro, a borracha, entre outros, tá bom? Mas vamos ver um exemplo bem legal do dia a dia, que é aquela garrafa térmica que a vovó tem em casa lá, que usa para deixar o café. E como é que ele fica quentinho por tanto tempo? Como que isso pode acontecer? Então vamos aqui olhar uma garrafa térmica por dentro, tá? Vocês estão vendo aqui como é que ela é por dentro. Tem essa cápsula de vidro, tá? Essa cápsula de vidro, o vidro também é um isolante térmico, ele tem um espelhamento dentro com a função de evitar que as ondas eletromagnéticas, tá, da radiação se perca. Então ela vai segurar ali. Aí esse espaçamento que existe aqui do tubo, que é um espaçamento de ar, tá? Justamente vai evitar o quê? Que ocorra a condução, que se perca essa energia térmica pela condução. Vai isolar. E a tampa da garrafa, pessoal? Qual é a função da tampa da garrafa? Quem pode me falar aqui qual seria a função da tampa da garrafa? Isso, evitar a convecção. Ela vai vedar e vai evitar que as partículas, né, da convecção saiam da garrafa, que ela sempre vai sair para cima e vai se equilibrar com a energia do ambiente, tá certo? Bom, agora vamos para a prática do dia a dia aí com esses conhecimentos, com os aparelhos que nós temos em casa. Esse aparelho aqui, turminha, ferro de passar roupa. Como vocês acham que ocorre a propagação do calor? Quem sabe aqui? Isso, a condução, muito bem. A condução, como é que ocorre a condução? Vem um fio através da energia elétrica, esse fio termina numa resistência, tipo de chuveiro, que está colado com a placa de metal, que é um bom condutor, né? E o que vai ocorrer ali? Vai haver um aquecimento dessa placa através da condução, tá? E assim podendo ser utilizado. Agora repare bem nessa imagem, quem pode me dizer qual é o material da carcaça desse ferro? Que geralmente é o quê? Isso, isolante térmico. Olha só a função dos isolantes térmicos, para poder manusear. Olha que interessante, né? Bom, agora vamos para o segundo aparelho, que é o micro-ondas. A maioria de vocês tem em casa um micro-ondas, né? E como vocês imaginam que ocorre aí a transferência de energia térmica? Quem sabe aqui? Nossa, você quase acertou. Parabéns. Isso, irradiação. Olha só, turminha, o nome já fala, né? Micro-ondas. E a irradiação, ela ocorre como? Ocorre justamente através das ondas eletromagnéticas, tá? Agora, repare que o micro-ondas sempre vai assar o alimento de dentro para fora, tá bom? Vamos para outro aparelho, que é o forno. Ele pode ser elétrico ou a gás, não tem problema. Como vocês acham que ocorre aí a propagação do calor com o forno? Quem sabe? Isso, pela convecção. Então, o que vai acontecer aí no forno? A convecção é aquela corrente de partículas térmicas, né? Bem quente, que elas vão assar sempre o alimento de fora para dentro. Olha a diferença do micro-ondas. Então, vocês vão ter sempre um franguinho lá no forno crocante, quando assar no forno, e já no micro-ondas não é igual. Por quê? Os processos são diferentes. Tá bom, turminha? Bom, legal. Agora, então, vamos entender por que ter esse conhecimento. Ele é muito importante para a nossa vida. Por quê, turminha? Porque, na verdade, isso acontece em tudo, em todos os momentos da vida. E não só na nossa casa. Acontece na indústria, na saúde. Aí temos a tecnologia que vem para o quê? Para utilizar esses conhecimentos para inovar, trazer novos aparelhos. E assim a gente tem essa importância de ter esse conhecimento. Tá bom, pessoal? A aula está terminando, tá? Então, como atividade para a próxima aula, eu vou deixar uma pesquisa sobre esse assunto para vocês fazerem individualmente na primeira aula, com notebooks, e na segunda vamos fazer aquela brincadeira do jogo do milhão, tá certo? Que vocês já conhecem em turmas, que é bem bacana. Bom, quem quiser rever essa aula, né, é só acessar o meu canal, professor Jorge Said, que você já conhece, né? Tem matérias lá postadas, e também os vídeos que eu passei aqui para vocês verem eles na sua totalidade. Tá bom, turminha? Um abraço a todos e até a próxima aula.